Hoje, meu querido, eu quero falar sobre uma outra coisa, a resolução da fidelidade. Fidelidade é um negócio complicado. É complicado porque, mesmo problema, todo mundo quer fidelidade para si, mas ninguém quer ser fiel a ninguém. Ó, eu acho uma coisa interessante, porque fidelidade é fora de moda, né? Você vê na televisão, os artistas trocam, casamento já é uma bagunça. Entende? Fidelidade é uma coisa que está fora de moda. Só que todo mundo quer fidelidade da gente. Todo mundo quer fidelidade da gente. Você vai no posto, eles dão cartão de fidelidade. Eles querem que você abasteça só naquele posto. Todo mundo quer que seja fiel. O banco dá um cartão de fidelidade. Não, se você for fiel, se você usar os nossos cartões. Todo o comércio quer fidelidade. Porque sem fidelidade, você não constrói nada. Se alguém tem um comércio, ele não tiver clientes fiéis que comprem lá, ele fecha. Ele quebra. Então, fidelidade é a base de tudo, gente. Fidelidade é a base dos relacionamentos, fidelidade é a base dos negócios, tudo é fidelidade. Né? Então, você tem cartão de fidelidade para tudo agora. Entendeu? Você vai comprar um negócio, você vai dar um cartãozinho. Você vai no McDonald's tomar um café, você bate um carimbo aqui. Olha, se você tomar mais 10 cafés aqui, você ganha um. Entendeu? É assim. Você vai numa locadora de vídeo, hoje não tem mais, né? Hoje é Netflix, né? Tudo. Você vai numa locadora de vídeo, se você alugar tanto, você ganha outro tanto assim. Tudo é fidelidade agora. Tudo é fidelidade. Eles querem fidelidade. Fidelidade é a base dos negócios, é a base dos relacionamentos. E fidelidade está em falta. As coisas mais importantes, os relacionamentos mais importantes são construídos através do quê? Da fidelidade. Uma família que não sabe o significado dessa palavra é uma família totalmente destroçada. E a fidelidade começa no dia que um homem e uma mulher se unem e eles fazem votos. E eles então têm votos para cumprir. E a base daquele casamento é a fidelidade. E quando um casal ele é fiel, os filhos aprendem a fidelidade. Eles entendem o significado dessa palavra, o peso que ela tem. E essa família permanece unida, ela enfrenta as maiores dificuldades, ela sobrevive. Né? E eu acho interessante isso, porque a palavra de Deus ela faz sempre comparações com a família. Por exemplo, Jesus, quando termina o Sermão do Monte, lá no Evangelho de Mateus, aí ele termina o Sermão do Monte e fala assim, ó, aquele que ouvir a palavra e praticar, é semelhante ao quê? A uma casa que foi construída sobre a rocha. Vieram os ventos, vieram a tempestade e a casa permaneceu de pé. Família ali, ao lar. Aqueles que ouviram a minha palavra e não a praticam, não são fiéis, não correspondem, assemelhar-lo-ei ao quê? Aqueles que construíram a casa sobre a areia. Então vieram a tempestade, a chuva, o vento e a destruição da casa. Olha que coisa séria, gente. Nós estamos falando de família. Nós estamos trazendo a questão para a família. A família que entende o conceito dessa palavra, né, o significado, fidelidade. É uma família que enfrenta as maiores dificuldades, as maiores provações, passa a tempestade, a casa está lá em pé. A casa está em pé, a casa aguenta. E a gente tem que saber como é que está a nossa casa. Onde que ela está sendo construída. E quando vier a tempestade, quando vier as provações, se é uma casa que é fiel a Deus, fiéis uns aos outros, ela aguenta qualquer coisa, gente. A pergunta não é se vai ter dificuldade, porque vai ter. O mundo tereis aflições. A pergunta não é se vai ter enfermidade, porque você fez um voto no dia que você casou. Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, gente. A pergunta não é se vai ter momento de privação financeira, porque fez um voto lá, na riqueza, na pobreza. Então, gente, quem está casando, quem está formando uma casa, tem que se preparar para enfrentar tristeza, doença e pobreza. Que vai, muitas vezes, balancear com momentos de saúde. Graças a Deus, a gente fica mais tempo com saúde do que com doença. Um momento de riqueza, de prosperidade, Deus dá. Quantas prosperidades nós experimentamos, quanta bênção a gente não experimentou. E momentos de alegria, assim que a gente experimenta no lar. Mas no lar tem alegria e tristeza, gente. Um lar tem saúde e doença. Um lar tem tempo de vacas gordas, que sobra dinheiro, que a gente gasta com besteira, né? E depois se arrepende de ter guardado esse dinheiro. E tem tempo que falta. O problema é o seguinte, isso vai acontecer em toda a casa. A minha questão é a seguinte, meu irmão. Vai entrar um dia a doença, a tristeza e a pobreza. Essa casa vai aguentar? Fidelidade, ó. Guarda essa palavra. Eu vou usar um texto para vocês aqui, que para mim assim, é um dos mais assim, interessantes.
que fala da questão da fidelidade. Vocês já ouviram a história dos recabitas? Olha, esse povo aqui interessante. Eu vou pedir o pessoal, deve ter mexido no mouse lá, a fidelidade dos recabitas. Jeremias 35. Abre a sua Bíblia lá em Jeremias 35, deixa aberta, tá? Eu vou contar uma coisa aqui para vocês. Segura aí Jeremias 35 aberto. Deixa eu contar um negócio para vocês aqui. Ó. Gente, o problema é o seguinte. O período que o profeta Jeremias foi chamado por Deus para profetizar foi um período muito interessante. A característica do povo de Deus naquela época, daquela nação que servia a Deus, a maior característica deles, o que destacava, o que chamava a atenção, sabe o que era? Infidelidade. O povo era infiel. Se você abrir em Jeremias capítulo 2, não precisa abrir não, eu vou ler aqui para você, segura no 35. Deus vai dizer assim, as tuas infidelidades te repreenderão. O povo era infiel. O que a fidelidade é o seguinte, fidelidade é constância, é perseverança, é cumprir os votos que foram feitos, tá? É não trocar por outro ou por outra. No relacionamento com Deus, o que estava acontecendo? O povo estava sendo infiel. O povo estava deixando de adorar Deus para adorar outros deuses. Eles estavam deixando de servir ao Senhor para servir a outros senhores. Tudo bem, alguém vai dizer assim, olha, eu nunca adorei outro Deus, nunca me dobrei para nenhuma imagem, nada disso. A Bíblia nos fala que outros deuses são o quê? Tudo aquilo que toma o lugar de Deus na nossa vida. Eu posso transformar uma coisa muito boa que Deus me dá, uma pessoa, um cônjuge, um filho, um bem, um cargo, um status, muitas coisas podem ser transformadas em ídolos. Interessante. A palavra de Deus nos fala, nesse contexto que eu estou lendo para vocês, que até os profetas daquela época chegaram a levantar ídolos no coração. E Deus um dia vai falar assim para os profetas, vocês levantaram ídolos. Aí eles vão falar, que ídolo? Ninguém levantou altar para ninguém aqui não. Aí Deus fala, ídolo no coração. Então eles estavam sendo infiéis no coração. Mas chegava domingo, a turma ia para a igreja. Glória, glória, aleluia. Todo mundo cantava. E Deus via que o coração estava longe. Infidelidade no coração. Então, a característica do povo naquela época era a infidelidade. Eles serviam a outros deuses, não eram fiéis, porque tem gente que fala assim, bem, eu sou fiel a você, eu ponho dinheiro em casa, entendeu? Não deixo faltar nada. Mas tem outra, então você não está sendo fiel. Fidelidade é exclusividade. O que acontece no comércio que eu falei para você? O camarada quer fidelidade no posto, ele não quer que você abastece num dia num, no outro dia em outro, de vez em quando volta lá. Fidelidade é o seguinte, é só nele. Entendeu? Fidelidade que eles querem isso. Eles não querem que você compre num cartão do Itaú, no cartão do Banespa, eles querem que você compre só no dele, fidelidade. Aí você começa a juntar ponto, entendeu? Que vai juntando lá no Multiplus, entendeu? O pessoal conhece o negócio do Multiplus? Entendeu? Você vai trocar para aqueles negócios, você nunca alcança aquele negócio lá. Entendeu? Uma cafeteria que custa R$500, você vai ter que juntar 20 mil pontos, você tem que gastar R$40 mil para comprar uma cafeteria da Nespresso lá. Então é umas coisas absurdas, mas eles querem fidelidade. Você vai ficar 10 anos comprando lá para trocar um aparelho de DVD, entendeu? Então, mas eles querem, tudo é fidelidade. O que é fidelidade? Exclusividade, constância nele. O povo não estava sendo fiel. O povo era infiel, era a característica do povo. E Deus diz em Jeremias 2, as tuas infidelidades te repreenderão. E ele diz assim, olha, agora vocês sabem o seguinte, o quão amargo é deixar o Senhor Deus, não ter temor de mim, né? E servir a outros deuses. Infidelidade era característica. Muito bem. Só que Deus mandava o profeta, o povo ia lá e pregava e falava, e o povo nem aí, continuava na infidelidade. Então Deus teve uma ideia. No meio daquela geração de gente que era infiel, tinha uma família que a característica, a marca daquela família era a fidelidade. Era a família dos recabitas. E olha que história interessante. Deus chegou para Jeremias, Jeremias faz o seguinte,
Eu não aguento mais esse povo infiel. Então, não sei mais o que fazer para ensinar para eles o que eu quero. O que eu quero é fidelidade, exclusividade. Deus não divide a adoração dele com outro. Assim como você, mulher, não quer dividir seu marido com outra. Fidelidade é isso, é exclusividade. Então Deus pegou, falou assim, ó, Jeremias 35, capítulo 35, verso 1. Palavra que do Senhor veio a Jeremias, nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo, olha lá, vai à casa dos recabitas. Guarda essa palavra aí, recabitas. E fala com eles. Fala o quê? Ó, Jeremias, você vai fazer o seguinte, vai lá na casa dos recabitas, e você vai levar esse povo, esse clã, essa família dos recabitas, até a casa do Senhor, olha lá, até o templo. A uma das câmaras, eram salas que tinham lá, e vai dar vinho para eles beber. Olha que história. Pega você família, traz aqui e dá vinho para eles beber. Eu vou ensinar uma coisa para você, Jeremias, você vai apresentar para o povo. Aí tá bom, Jeremias não entendeu nada, mas obedeceu, né? Porque às vezes Deus manda a gente fazer coisas que ele não explica, é Deus, né? Ele pode, né? O marido não pode fazer um negócio sem explicar para a mulher. É raro casos, né? A mulher também tem que explicar tudo. Tem que fazer tudo explicadinho. Mas Deus é Deus, gente. Deixa Deus ser Deus. Ele falou uma coisa, e às vezes ele vai fazer coisa na sua vida que ele não vai dar explicação nenhuma. Ele fala, ó, você vai aqui, faz isso. Ou você é fiel ou não é. Bom, vai à casa dos recabitas. Aí a Bíblia nos diz, verso 3, então eu tomei a Jazanias, filho de Jeremias, filho de Abazinias, nomes bem diferentes, né? Não é da nossa cultura. Os seus irmãos, todos os filhos dele, e toda a casa dos recabitas. Então chamou todo o clã, família todinha. E levei até a casa do Senhor, a câmara dos filhos de Anã, filho de Gigdalias, homem de Deus, que está junto à câmara dos príncipes, sobre a de Maazéias, filho de Salum, guarda do vestíbulo. Nossa, ele deu uma planta aqui, né? Não interessa o negócio da planta. Ele foi entrando lá, foi na salinha lá. E o que ele fez naquela salinha? E eu coloquei diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinho e copos. E lhes disse assim, ó, bebei vinho. Então, vamos entender o que está acontecendo aqui. Ele preparou a mesa, encheu as taças até a boca. Vinho do bom, gente, porque judeu não toma vinho qualquer não, viu? Judeu é aquele vinho ali, ó, sabe? Vinho do bom mesmo, sabe? Aquele vinho, colocou nas taças, nas jarras, tudo lá em cima da mesa. Chamou toda a família dos recabitas e ofereceu vinho. Toma esse vinho aqui. Verso 6. Mas eles disseram, não beberemos vinho. Jeremias já falou assim, olha. Porque Jonadab, filho de Recabe, o nosso pai, nos ordenou, nunca jamais bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos, não edificareis casa, não fareis sementeira, não plantareis, não possuireis vinha alguma, nem habitareis em tendas todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a terra em que viveis peregrinando. Obedecemos, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou, de maneira que nós não bebemos vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem as nossas mulheres, nem os nossos filhos, nem as nossas filhas, e nós também não edificamos casas para a nossa habitação, não temos vinha, nem campo, nem semente, mas habitamos em tendas, e assim obedecemos, e tudo fizemos segundo nos ordenou Jonadab, nosso pai. Pronto. Gente, olha o que está acontecendo. Jeremias ficou espantado. Deus tinha uma mensagem para passar. Você quer saber o que é fidelidade, Jeremias? Chama os recabitas, a família toda, do maior até o menor. Foi o ancião de 90, 100 anos, foi criança, mulher, jovem, adolescente, todo mundo lá. E todos eles falaram, não, nós não tomamos vinho. Ninguém faz a gente tomar vinho. De jeito nenhum, nem o profeta mandando, nós não tomamos vinho. Eu já vi gente usar esse texto para
defender que é proibido tomar vinho. É a coisa mais absurda do mundo. Então essa pessoa que usou esse texto faz o seguinte, então você vai ter que sair da sua casa e morar numa barraca. Não, porque junto com a orientação é o seguinte, não podia comprar terreno, não podia tomar vinho, não podia plantar vinho, não podia morar em casa, tinha que morar em tenda. O problema aqui, óbvio, que não é tomar ou não tomar vinho. De maneira nenhuma que a orientação do texto é essa. A orientação é outra. Um pai que já tinha morrido há muito tempo, tinha orientado os seus filhos e tinha impactado de tal maneira os seus filhos, entendeu? A geração seguinte, a convicção dele, a vida dele, o testemunho daquele homem, que marcou todas as gerações. Parece que já tinha passado uns 200 anos. E ninguém naquela família jamais comprou terreno, plantou vinha, uva, colheu, fez vinho ou tomou vinho. Eles moravam em tendas, tá? Eles não plantavam vinho e não tomavam vinho. E eles disseram simplesmente porque o nosso pai mandou a gente não tomar vinho. Então foi passando geração após geração e aquele pai, Jonadab, da tribo do grupo aqui desse clã dos recabitas, tinha impactado de tal maneira, entendeu? Os seus filhos, que isso foi passando de geração em geração. Então a primeira coisa que eu quero falar para vocês aqui é uma coisa muito interessante. Você entendeu quem que são esses recabitas? O que é isso aí? O que Deus quer ensinar com a gente? O que Deus queria ensinar para o povo naquela época? Que lição que a gente pode aprender hoje? Vamos entender o que está acontecendo. Os recabitas, um clã, uma grande família, dos quenitas, ou queneus. Moisés era casado com uma quenita, está registrado lá em Juízes 1,16, filha de Jetro, o queneu. Só que aconteceu, este povo se juntou aos hebreus em sua caminhada para a terra de Canaã, lá na época de Moisés, o povo aí foi miscigenação, foi misturando. E um dos seus descendentes foi o Recabe, pai de Jonadab, avô de essa turma aqui, entendeu? O patriarca dele está lá, o Recabe, pai de Jonadab. Jonadab pediu ao seu clã que eles conservassem aqui uma vida simples, sem consumo de bebida alcoólica, vinho, sem construção de casas, sem a formação de fazendas. E 3 séculos, não 2, falei, 3 séculos estavam firmes nesta tradição. Então o que aconteceu com essa família? Esse homem aqui, ó, Jonadab, ele era alguém que marcou, devia ter caráter, devia ter fidelidade. Porque o pai que tem fidelidade, ele imprime fidelidade nos filhos, ele marcou seus filhos. E o que ele está pedindo não era só para não tomar vinho, o problema é que se beber ou não beber, que Jesus tomou vinho, o pessoal tomava vinho, e o profeta, gente, vinho no templo, o profeta gostava de um vinho, entendeu? O problema não é vinho, o problema era a orientação, o estilo de vida que eles tinham que manter. Nômade, morando em tenda, não se fixar, não comprar casa, não plantar. Quem planta, pronto, já fixou, porque você vai ter que regar, você vai ter que cuidar daquele terreno, vai ter que esperar crescer, dar fruto. Então o problema não era o vinho, o problema é que era o estilo de vida que ele queria que os seus descendentes, sua família, mantivesse aquele estilo, nômade, tenda, muda, um dia está aqui, outro dia está ali. Ele queria que a sua família mantivesse esse estilo de vida simples, que não se apegasse a nada, e ele passou isso para os filhos, paciência, o problema é deles, velho. Entendeu? O problema é deles. Não quero casa, não quero terreno, estilo de vida. O ponto é, eles foram tão impactados por Jonadab, que eles guardaram isso. Isso é fidelidade. Isso é fidelidade. E foi o que aconteceu. Então, meu querido, a primeira coisa que Deus vai fazer, a fidelidade do pai impacta uma família. Quando Deus chama e diz, vai à casa dos recabitas e fala com todos eles, leva-os à casa do Senhor, Jazanias, seus irmãos, seus filhos, todo o clã. Primeira coisa, foi impactado com a fidelidade daquele pai. Uma pergunta que a gente tem que fazer aqui, eu vou no final mostrar a lição, o propósito era ensinar uma outra coisa para o povo de Israel naquela época. Mas a pergunta que eu tenho que fazer é o seguinte, gente, um pai influenciar assim a sua família, é uma coisa que a gente tem que ver. E eu vejo pais perdendo os filhos pelos dedos assim da mão. Gente, 3 séculos. Será que alguma coisa que eu faço hoje
vai impactar tanto a vida do meu filho, que daqui a 3, 4 gerações ele vai se lembrar disso. E muitas vezes não é quantidade de tempo que a gente dedica, mas é qualidade mesmo. Será que as famílias têm olhado para os filhos e olhado assim, olha, de que maneira eu tenho impactado meu filho? O que eu creio, o que eu penso. Você sabe, os antigos eles eram bons nisso, gente. A verdade é essa. Os antigos eles eram bons nisso. Eu fico impressionado, sabe? Quando a gente conversa e vê assim, não, o meu avô, né, o pessoal mais antes fala assim, ele tinha tal prática e ele passava de geração em geração, eles impactavam. O que eles faziam? Qual o segredo? É uma pergunta que tem que estar fazendo. Se nós não estamos influenciando nem os nossos filhos, meu Deus do céu, como que nós vamos influenciar o mundo? Como que nós vamos influenciar as pessoas que trabalham conosco? Como que nós vamos influenciar as pessoas que convivem? Como que a gente vai ser sal da terra e luz do mundo? Mas não vai ser nada. Eu digo que o lugar mais difícil do mundo, de nós evangelizarmos, de fazer missão, é dentro da nossa casa, você sabe disso. O lugar mais difícil do mundo. Porque ali não tem jeito, né? Ali a gente é o que a gente é, né? Ali os filhos conhecem as nossas fraquezas. Os filhos sabem quando a gente está falando mal de alguém. O filho não sabe, sabe? O filho sabe quando a gente começa a falar mal pelas costas. Aí a gente chega na igreja, abraça o irmão e beija o irmão. O filho ficou olhando, mas passou a tarde falando mal dessa pessoa. Eu não estou entendendo, né? Isso não acontece na casa de ninguém, né? Então, o cara passou o domingo falando mal do presbítero, do diácono, que coisa, que não vai na igreja, o fulano aparece. Aí quando vê o fulano na porta, ai, irmão! O filho ficou olhando assim, olha. Vai ter um impacto assim impressionante, né? Gente, eu tenho 2 filhos pequenos, um adolescente, né, pré-adolescente, 13 anos. A gente não tem que tomar cuidado com a telha de vidro, né, como diz, né? Tem que tomar cuidado, telhado de vidro, né? Vou falar para você, cara, com todo o respeito do mundo, gente, a primeira pessoa a espantar os nossos filhos da igreja somos nós mesmos, sabe disso? Somos nós mesmos que espantamos nossos filhos da igreja. Quando? Aquele domingo a gente faz aquela macarronada, aquele frango assado, entendeu? Coca-Cola à vontade. A gente senta, a primeira coisa que a gente fala no domingo, mas come ruim, eu quero... Você viu, fulano, mas... Olha, e vai a macarronada, e junto com a macarronada, vai falando mal da igreja, falando mal do pastor, falando mal dos trabalhos, falando mal de tudo. Filho, deixa eu contar com você. A última coisa que seu filho vai querer, ele vai falar assim, não vejo a hora de ter autonomia para nunca mais ir nessa igreja, porque é ruim. Meu pai fala que é ruim, minha mãe fala que é ruim, é ruim. Porque ele entra na adolescência, não quer mais ir na igreja, mas passou 10, 15 anos falando mal da igreja, do pastor, do diácono, do presbítero, não sei o quê, não sei o quê. E que aquele ele tem prazer de ir na igreja? Não vai ter prazer nenhum. Nós que estamos impactando nossos filhos. A Bíblia fala, ensina a criança um caminho que deve andar, e quando crescer não se desviará dele. Eu fui um dia estudar esse texto e assusta. Porque a palavra ensinar ali, ó, treina a criança, exercita a criança no caminho, e quando ela crescer não vai desviar. Detalhe, você pode exercitar em qualquer caminho. Ali é o seguinte, você vai exercitar a criança, você vai treinar ela desde pequena, você vai treinar, que quando ela crescer, não tem mais volta. Não tem mais volta. Então a pergunta é, como que nós estamos treinando nossos filhos? De que maneira nós estamos exercitando nossos filhos? Para eles terem amor às coisas de Deus. Falei muito do medo domingo passado. É uma pergunta que você tem que fazer. Nosso filho tem medo de Deus? Eu sei. Você tem que pôr o temor no coração do teu filho. Eu sei que tem pai aqui desesperado, porque aquela fase, sabe? Sabe aquela fase assim, ó, 15, 17, 20, que às vezes se estende até os 30, 35. Sabe essa fase assim que não resolveu o que vai fazer da vida, não, dá um medo, pode ser que ele abandone a Deus para sempre, pode ser que não dê em nada, pode ser que tudo pode acontecer. Essa fase, o pai está desesperado e ele quer que o filho se consagre, ele quer que o filho, sei lá, resolva a vida, arranje um emprego, casa, fala uma coisa, pelo amor de Deus. Né? O desespero bate, o pai acha que botar medo
vai atrair ele para Deus. É a última coisa que tem que fazer, botar medo no moleque. E quem cria o filho com esse sentimento de medo, de coisa, é horrível. É horrível. Eu já vi casos de testemunho, tá? de criança que cresceu no islamismo e depois se converteu ao cristianismo. E a diferença aqui que ele tinha é que no islamismo a base era um medo. Eles cresciam com medo. A religião, a base dela é um medo. E no cristianismo é diferente. É o amor de Deus que atrai. A Bíblia diz que o amor de Deus nos constrange. Então o que constrange a pessoa para vir para Cristo não é o medo, é o amor. A Bíblia diz que o amor de Deus nos constrange, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Para que aqueles que vivem não vivem mais para si, mas por aqueles que eles morreram. Então, o que nos atrai e o que nos constrange é o amor de Cristo. A Bíblia diz que Deus prova o quê? O seu amor para conosco, que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Se você tem valores, se você tem princípios para passar para os seus filhos, a gente tem tanta coisa. A gente tem que pedir a graça e a misericórdia de Deus. Senhor, eu quero transferir coisas boas para meu filho. O que está acontecendo? Não é fácil. A mãe sabe que existe um período em que a mãe que tem aquele exercita aquela influência, sabe? Já preguei isso outras vezes aqui na igreja, mas não posso deixar de falar. Filhinho, colinho, sabe? Pijaminha, leitinho quente, entendeu? Eu sei que tem uns que vai levando isso aí até barbado, né? Mãe, esquenta o leite para mim. Pelo amor de Deus, né, gente? Ô, louco, não. O camarada quer sair com a menina, fala a verdade, quer levar para o motel, quer fazer acontecer, aí chega em casa, pede para a mãe passar a roupa dele, para esquentar o leite, chocolate quente. Quer canudinho? Oh, meu Deus do céu. Essa hora que o filho desgarrou da mãe, entendeu? Cortou o cordão umbilical, é a hora do pai, ó, Jonadab. É a hora do pai pegar na mão do filho. E olha, transmitir o que está no coração. Aí que é o problema. A Bíblia nos fala que essa palavra que está no teu coração, inculcarás a teu filho. Porque se não tiver no teu coração, você não vai conseguir inculcar ela ao teu filho. Você não vai impactar nenhuma geração. Quanto mais 3, 4 geração, 300 anos. Quantas? 6 gerações. É isso, bem. 6 gerações. Meu Deus do céu, se eu conseguir impactar a seguinte, já estou feliz da vida, vou tranquilo para o céu. 6 gerações, gente. Que família que impacta. Não, isso chamou a atenção de Deus, gente. Chamou a atenção até de Deus. Já contar para você, Jeremias, vai lá na casa de Cabi, você vê um negócio. Coisa rara, Jeremias. 6 gerações, 300 anos lá. É a hora do pai pegar. Sabe aquela idade assim que o filho já começa a desinteressar da mãe, a mãe, mamãezinha, é a hora do pai pegar. E é a hora que ele está aberto. Olha, às vezes eu peço perdão, quantas vezes eu lembro, eu estava lá ocupado com alguma coisa, o filho querendo mostrar um negócio. O pai que eu fiz aqui, ó. Olha, vem ver esse negócio aqui, pai. Olha. Eu não, estou ocupado, filho. Estou ocupado. Todo pai fez isso, vai. O duro que a gente pode fazer isso durante um ano inteiro, 2 anos, 3 anos. Aí um dia o filho para de vir atrás da gente. Aí você começa a ficar com nóia, mas ele não vem mais mostrar as coisas para mim? Aí você vai descobrir que ele está mostrando para um menino mais velho lá da escola. Um rapaz, um malandrão, um baseado ali na esquina, sabe? Entendeu? Ali do bairro. E um rapaz, oh, que bacana, já pegou, ó, crau, abraçou seu filho, já era. Passou. Aquele, né? Alguém assistiu aqui meu malvado favorito? Meu malvado favorito. Quando ele era criança, ele não sabia o que fazer para chamar a atenção da mãe. Aí ele, quando era pequenininho, fazia um foguete de papelão. Mãe, é um foguete. Ela, nem olhava o menino. Aí tem uma hora que ele faz até um foguete de verdade e vai para o céu. Olha a mãe, ela, nem liga. Aquilo vai mostrando uma criança que vai crescendo frustrada. E parece que a vida toda dela, ela quer uma confirmação, quer alguma coisa, parece que está faltando. E carrega o resto da vida isso aí.
A mãe, chega uma hora que ela dá na mão do pai, pai, agora com você, ó. Sabe? Aquele tempo, eu me lembro quando eu era criança, impacta a gente, né? Algumas coisas que os pais fazem assim, né? Eu não lembro muita coisa. Pescar. Ia pescar, ficar uma semana pescando. Sabe, aquela intimidade, aquelas conversas, aquelas coisas. Você vai levar o resto da vida, filho. É ali. Entende? Retiro, pega o filho, vai caminhar, vai fazer uma trilha, vai, sei lá, vai nem que seja no broa, nas pedrinhas, pescar lambari. Não precisa ser lá no... Vai, tempo, sabe, para influenciar, qualidade de tempo, exclusividade de tempo. Não dá para a gente assistir jornal, dar tempo o filho ao mesmo tempo, e aí tá de telefone. Tudo que eu estou falando aqui, gente, eu não faço, tá? Vou contar para vocês. Muitas vezes não, mas de vez em quando eu faço, eu tento. Mas é um desafio. E eu sei que ser pai é assim também. Está lá à tarde da noite no computador, vendo as contas para pagar, aí os telefones tocando, e os problemas resolvendo, o filho quer tempo e não tem tempo, não tem tempo. Nós não vamos impactar as gerações seguintes, nunca, jamais, de maneira nenhuma. Nós não conseguimos influenciar nem os nossos filhos, com 10 anos já perdeu. Já está vivendo um outro mundo, já tem uma outra linguagem, já tem uma outra coisa, que já foi, já era. E cada vez mais cedo, gente, nós estamos perdendo nossos filhos. É uma coisa assim que me chama a atenção. Tomei Jazanias, todos os irmãos, todos os filhos dele, a fidelidade daquele pai impactou de tal maneira aquela família. Segunda coisa que a fidelidade daquele pai vai fazer, gente, ela vai impactar outras famílias. Porque o ponto aqui de Deus é o seguinte, agora, Jeremias, deixa eu contar um negócio para você. Aprendeu com essa família aí, viu? Agora deixa eu contar um negócio para você, ó. Agora você vai, assim diz o Senhor, 3 vezes o texto aqui, esse capítulo 3, vai dividir, assim diz o Senhor, é a divisão do texto, tá? Assim diz o Senhor, vai na casa do recabita. Aí ele foi, fez tudo que tinha que fazer, terminou. Assim diz o Senhor, Deus mandou outra orientação para ele. Agora, vai e diz aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém. Olha, vocês nunca aceitaram a minha advertência para obedecer as minhas palavras. Mas as palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou aos seus filhos que não bebesse vinho, foram guardadas até o dia de hoje. 300 anos. Eles não beberam. Antes obedeceram às ordens de seu pai. A mim, porém, que começando de madrugada vos tenho falado, não me obedecer. O que Deus está fazendo? Ele falou assim, ó, povo, naquela casa, faz 6 gerações, o velhinho já morreu faz muito tempo, e os filhos continuam ouvindo a voz de um pai morto. E vocês não ouvem a voz de um pai vivo, que tinha enviado um monte de profeta. A característica do povo naquela época era a infidelidade. Eles estavam se esquecendo da aliança, do pacto, do que Deus tinha feito na vida deles, de quantas bênçãos. Estavam trocando Deus por qualquer coisa. Prato de lentilha, né? Como fala. A bênção de Deus no prato de lentilha. Era a infidelidade. E ele chama Jeremias, olha a fidelidade. Como essa família foi impactada por esse pai. Eu queria isso de vocês. Então, a lição principal do texto é essa. Esse texto não foi escrito para a gente aprender como ser fiel e impactar os nossos filhos. Não. Isso aqui foi para mostrar como que aquela família tinha essa característica que faltava aos filhos de Deus naquela geração. Mas o que acontece é o seguinte, que me chama a atenção no caso, é que era tão forte aqui naquela família, que ia não só impactar os próprios filhos, mas ia impactar todas as outras famílias que conviviam com eles. Porque eles eram conhecidos, olha, essa gente aí mora em tenda, não toma vinho, mas o que acontece? Não, o pai deles, há muito tempo atrás, fidelidade. Fidelidade é uma característica forte que marcou Jonadab, que impactou 5 gerações, lá 6, sei lá quanto lá para frente, que impactou os moradores que viviam ao redor. E o que mais? É uma característica também que vai impactar todas as outras gerações. Porque Deus, isso atrai a bênção de Deus, gente. Quando existe fidelidade no casal, fidelidade não é só marido e mulher, tá? Fidelidade é uma coisa que se transfere do pai para o filho, do filho para o pai, tá aí, ó. 6 gerações, os filhos, descendentes. Era algo que agora ia impactar todas as outras gerações, até o dia de hoje. Por que até o dia de hoje? Deus disse assim, olha, a casa dos recabitas, disse Jeremias, assim diz o Senhor dos Exércitos,
que obedecesse ao mandamento de Jonadab, nosso pai, e guardasse seus preceitos, tudo que eu fizesse segundo os ordenou, por isso, diz o Senhor dos Exércitos, nunca faltará homem a Jonadab, filho de Recabe, que esteja na minha presença. O que aconteceu, gente, foi um marco. Eu já comentei aqui na igreja que se você pesquisar sobre a comunidade ou a seita, o nome que você quiser dar, dos recabitas, existe até hoje. Isso aqui foi antes de Cristo, gente. Já se passou quase 3.000 anos, daí para mais. Lá na região do Iêmen, lá no Oriente, existe ainda descendentes de recabitas. E eles continuam fazendo a mesma coisa. Eles são nômades, eles têm o mesmo estilo de vida. E Deus disse assim, ó, essa família nunca vai deixar de existir. Porque fidelidade faz isso. Fidelidade cria unidade. Fidelidade traz vida para a família. Fidelidade preserva a família. Fidelidade é uma bênção que pode ter dentro de uma casa. E a falta de fidelidade, gente, destrói. Da mesma maneira que Jesus depois aplica. Fala assim, ó, aquele que ouve minhas palavras e é fiel, assemelhá-lo-ei ao homem que edificou sua casa sobre a rocha. Vieram as ondas, vieram os ventos e não derrubaram aquela casa. E ela permaneceu até hoje, essa casa, né? Brincadeira, né? 3.000 anos, gente. Quanto tempo que vai durar o seu clã? Quantas gerações você vai impactar? Não é fácil. Pela misericórdia de Deus, eu quero falar para você que Deus tenha misericórdia de nós, gente. Eu quero concluir dizer para você como temos impactado os nossos filhos e outras pessoas que estão sob a nossa influência. Porque quando Deus coloca uma pessoa sob a sua influência, Ele tem um propósito. Deixa eu contar uma coisa para você. O filho não é teu. É teu? Não. Você nasceu nesse mundo, você tinha ele? Não. Você vai embora, você não vai levar ele. Não, não são nossos não, gente. Os filhos não são nossos. Gente, é muita responsabilidade. É de Deus. É um ser humano que Deus coloca sob os meus cuidados, sob a minha influência, e um dia eu vou ter que prestar conta. Um negócio é mais complicado, porque meu filho faz o que eu quiser. Não é não. Evidente que o que eu plantar vou colher. Evidente que tem muita coisa que envolve aí, mas você tem que lembrar, um detalhezinho, não é meu não. Então não é só filho, todas as pessoas que estão debaixo da nossa influência, é nossa responsabilidade. E o que a gente faz? Influencia sim. O que nós estamos transferindo para o coração dessa nova geração? Fidelidade, confiança, amor e temor. Não só amor, amor e temor. Medo não. Medo estraga tudo. Amor e temor. Não crie seu filho debaixo de ameaça. Deus vai, Deus vai, Deus vai. O que ele quer? Eu quero sair fora desse negócio, gente. Eu quero viver longe disso o mais rápido possível. Amor que atrai e temor que respeita mesmo quando está longe, quando não está vendo. Isso que é. Não quero que meu filho tenha medo de mim. Eu quero que meu filho me ame e me respeite. Deus não quer que a gente tenha medo dele. Deus quer que nós o amemos e o respeitemos. Respeitar até quando está longe. Como aconteceu aqui, ó. Nosso pai, Jonadab, filho de Recabe, não estava lá. Se fosse uma família criada na base do medo, o que aconteceu? Meu pai já morreu. Aí eu vou fazer tudo, vou encher a cara de vinho, vou construir casa do jeito que eu quiser, vou plantar vinho, vou fazer tudo aquilo que ele... E qual a característica das nossas gerações modernas? Os filhos fazem exatamente tudo aquilo que a gente falou para não fazer. Se você falar para ele assim, olha, eu estou saindo, você não vai me abrir a geladeira, você não vai me pegar aquele feijão gelado que está lá e enfiar dentro do nariz, viu? Estou falando, hein? Rapaz, é capaz dele ir lá, abrir a geladeira e enfiar o feijão no nariz. Entendeu? Ele faz exatamente o que a gente mandou não fazer. Porque é uma rebeldia, um desafiar. Entendeu? Porque tá alguma coisa errada, está havendo um conflito. Cadê o respeito? Respeito só tem por quem você ama. Porque o amor afasta o medo. O pai vira as costas e vai fazer exatamente o que mandou não fazer. Porque esse filho ele tem medo de você. O filho que faz as coisas pelas costas, ele não te respeita. Ele está com medo. Você botou medo no coração dele. Mas não respeita. Porque virou as costas, ó.
Acabou, já era. Eu não quero, que Deus me livre de criar filho assim. Se ele fez uma coisa errada, não repreende de cara. Senta, acolhe, seja amigo. Conversa, trata do problema, corrige com amor, mostra as consequências, ensina, mas não põe medo. O medo afasta. O medo é algo que todo homem já vem no coração com esse sentimento. E a gente tem que tirar. Seu filho não pode ter medo de você. Medo de contar as coisas erradas que fez. Ele tem que contar e ser homem ou mulher para sofrer as consequências. Você não vai pôr medo. O desafio é grande. A minha pergunta é essa. Como temos impactado os nossos filhos e outras pessoas estão sob nossa influência? Porque o filho não é nosso, né? Eu coloco o nosso, maneira de dizer, né? Eu vou embora e ele vai ficar aqui. E eu vou prestar conta a Deus, porque não é meu. É um ser humano que Deus colocou sob os meus cuidados. Temos investido tempo, dedicação, com intenção de influenciar nossos filhos conscientemente? Gente, conscientemente. Eu sei, o primeiro a gente cria igual uma orquídea, né? Orquídea, né? O primeiro filho, um negócio, lavava a mão para pegar nele, negócio, esterilizava tudo, né? Passava ferro na fraldinha para esterilizar. Até no saquinho plástico colocava as roupinhas no armário, a sogra ensinou lá. Ele não cuida. O segundo já vai mais ou menos assim, igual uma rosa, assim, sabe? Você já pega com a mão sem lavar. O terceiro é igual capim, gente. Você nem vê crescer. Quando menos você percebe. O terceiro é que de repente você vê a calça já está lá em cima. Ou o primeiro você pode ver. Comprava uma calça, começar a crescer. Não, precisamos já outro sapato. Quando o terceiro você não vê, está na canela. Ui, rapaz, está precisando comprar calça para esse menino. Os dedos dele estão se colhidos no sapato, precisa comprar sapato para esse menino. O terceiro cresce igual capim. Mas a gente precisa de tempo, qualidade de tempo. Conscientemente, propositadamente, eu quero influenciar meu filho, eu quero fazer algo que impacte a vida dele. Você tem esse desejo no coração, você luta por isso, você dedica tempo, gasta dinheiro, tem que gastar dinheiro, custa caro. Tempo é dinheiro, não é? Não é isso, você vai dedicar tempo ao seu filho, você vai deixar de ganhar dinheiro com isso aí. E vai ter que gastar, né? Entendeu? Vai gastar. Vai ter que levar ele para algum lugar. Pode ser cinema, não tem problema, leva o cinema. Não é só na igreja, tem que trazer o filho, leva no cinema o filho. Leva jogar bola, vai jogar videogame, sei lá, faz o que você quiser, influencia, impacta. Se torne alguém ali junto, entendeu? O que Jonadab fez? Marcou 5 gerações. Que marcas você deixará para a próxima geração? Será que nós temos ensinado nossos filhos a amar a Deus, as coisas de Deus e o povo de Deus? Esse que é o problema. Às vezes eles não amam o povo de Deus. Coisa mais triste que tem é um filho que não tem prazer de se relacionar com o povo de Deus. Ele é amigo de todo mundo na escola, ele é amigo de todo mundo lá no bairro, ele é amigo de todo mundo lá no prédio, mas ele não é amigo do povo de Deus. Ele não liga para ninguém, ele não troca e-mail, ele não sabe o telefone de nenhum jovem da igreja. Eu não estou ensinando meu filho a amar o povo de Deus. Isso é um problema. Isso é um problema. Não adianta você culpar. A igreja tem que fazer trabalho sábado de manhã, sábado à tarde, sábado à noite, de madrugada também. Para eles não ver besteira na televisão. Não dá. A igreja não vai conseguir fazer isso, filho. É você, lá, no dia a dia, ensinar teu filho a amar a Deus, as coisas de Deus e o povo de Deus. Ele tem que ter prazer. Meu sonho é que o meu filho um dia, eu oro a Deus, ele há de vir também, viu gente? Ele há de vir. Eu estou naquela idade que você dá e vai, né? Mas vai chegar um dia que não vai. Então não sei o que vai acontecer, só misericórdia. Eu sonho que um dia meus filhos digam, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Isso é um bom sinal. Isso é um bom sinal, tá bom? Isso começou com uma resolução. Quem que foi o primeiro a tomar essa resolução? Jonadab. Marcou quantas gerações? Pelo menos 5. Chamou tanta atenção de Deus, que Deus falou assim, ó, esse aí eu vou, até hoje, 3.000 anos, essa família existe. Os recabitas existem até hoje no Oriente Médio, porque Deus preservou. Atrai as bênçãos de Deus, impacta outras gerações, extraordinário. Que Deus nos dê a graça de a gente tomar resolução no coração, eu quero ser fiel a Deus. E eu quero impactar meu filho com isso.
ser fiel na igreja. Participar do trabalho, é uma maneira de ser fiel, sim. Ser fiel, no que mais? Sustentar o trabalho. Gente, a gente ensina nosso filho a ser dizimista. Seja, ele aprende. Ele vai querer um envelopinho, ele vai querer vir junto. Nem que seja para dar uma moedinha, está aprendendo. A valorizar as coisas de Deus. A valorizar o povo de Deus. E Deus nos ajude, gente, que isso vai marcar nossos filhos, gerações, e é só bênção que vem disso aí. Só coisa boa. Vamos fechar os nossos olhos, vamos falar com Deus sobre os nossos filhos, temos que orar por eles, sim. Investir tempo, qualidade de tempo, conscientemente, para poder transformar a realidade do coração dos nossos filhos e atraí-los para Deus, tá bom? Vamos fechar os nossos olhos. Eu queria pedir para os nossos irmãos do louvor que nós pudéssemos encerrar com um cântico, um dos 3 cânticos que nós cantamos agora. A gente vai encerrar enquanto eu oro, vem à frente e fecha um cântico aí, vamos cantar junto e vamos encerrar assim o nosso culto, tá bom? Ó Pai querido, nós temos um grande desafio, Senhor, que eu me sinto pequeno, Senhor. Tem misericórdia de mim, ó Pai. E não só aqueles que têm filhos, mas aqueles que têm pessoas que estão sob a sua influência. Às vezes é lá no trabalho, às vezes é no contexto da família, às vezes são familiares, parentes que sofrem influência nossa. Às vezes é no contexto do bairro, da casa onde moramos, Senhor. Eu quero pedir em nome do Senhor Jesus, ó Pai amado, tem misericórdia de nós, Senhor. Ajuda-nos, dê-nos graça, Senhor. Nós sermos fiéis a Ti, ó Pai. Impactarmos os nossos filhos e as pessoas que estão sob a nossa influência, Senhor, com essa fidelidade, ó Pai. Dedicar tempo e qualidade de tempo a essas pessoas. Marcar, Senhor, essas pessoas com coisas boas, com valores eternos, Senhor. E transformar a geração seguinte, ó Pai. Ó Deus, nós clamamos, Senhor, porque a cada geração está ficando pior, Senhor. Então tem alguma coisa errada, Senhor. Alguma coisa está saindo fora do controle, Senhor, dos nossos avós, nossos pais, de nós também. E a cada nova geração, Senhor, os nossos filhos, a nova geração está cada vez mais distante de Ti, Senhor. Está cada vez mais longe dos Teus valores. Está cada vez mais, ó Deus, em caminhos tortuosos, atraindo problemas, sofrimentos, Senhor. Coisas ruins para si, ó Pai. Pedimos perdão, Senhor, porque nós não temos influenciado a geração seguinte. Nós não temos deixado marcas, ó Deus, muitas vezes, nem nos filhos, ó Pai, nem nos nossos descendentes, quanto mais nas pessoas que estão ao nosso redor. E nós queremos confessar, ó Pai, e pedir a Tua misericórdia, Senhor. Usa, ó Pai, a nossa vida enquanto estamos aqui, para influenciar essas crianças, esses jovens, esses adolescentes. E se tem algum jovem, Senhor, que já se afastou, ou quem sabe o coração esfriou, Senhor, está aqui dentro, mas o coração está longe, Senhor, está longe de Ti, ó Pai. É o medo, é a falta de fidelidade, a falta de temor, não sei, ó Pai, Tu sabes. Tu pode trazer vida, Senhor, para onde não há mais vida, Senhor. Tu pode fazer brotar, Senhor, vida, Senhor, aonde está um coração frio. Tem misericórdia, Senhor. Se tem algum filho nosso aqui, ó Pai, que não Te ama, que não Te serve, que está distante de Ti, Senhor, que está preocupado com tantas coisas desta vida, neste mundo, Senhor, mas não pensa nas Tuas coisas, não ama o Senhor, não ama as coisas do Senhor e não ama o povo do Senhor. Nós pedimos em nome de Jesus, usa a minha vida como pai, a vida de cada homem aqui, cada mulher, Senhor, para influenciar os seus filhos, Senhor, para resgatá-los enquanto ainda há tempo, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a salvarmos a geração seguinte, e impactarmos essa geração. Isso tudo começa com resoluções no nosso coração. Que possamos ser fiéis a Ti, a Tua casa, a Tua causa e ao Teu povo. É o que eu peço, rogo, clamo, Senhor, por essa geração e por esses filhos perdidos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.